E aí galera, beleza? Vamos conversar sobre Pedro Rocha e sobre Luan, ambos jogadores citados, cogitados, em pauta aqui no Grêmio. Essas são as últimas notícias, as últimas informações do Grêmio. Nas últimas horas está sendo falado o nome de Luan, o seu retorno, o Rei da América de 2017, pode estar de volta vestindo a camisa do Grêmio mais uma vez. E Pedro Rocha, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, uma das estrelas, também está em pauta aqui no Grêmio. O Grêmio formalizou uma proposta para o jogador, segundo o seu próprio empresário Hamilton. Eu sou Douglas Garcia, estou trazendo informações sobre o Grêmio. Clica no botão aqui embaixo de se inscrever, deixa o like no vídeo, vem comigo, se junte à Nação Tricolor e agora vamos dar mais detalhes e mais informações a respeito de Pedro Rocha, atacante que está em pauta aqui no Grêmio, que já vestiu a camisa do Tricolor e que tem proposta formalizada segundo o seu próprio empresário. E também sobre Luan, que está num péssimo momento lá no Corinthians, que está de saída e vai ser liberado de graça pelo clube paulista. Então, dois jogadores que estão sem espaço nas suas equipes no momento. Corinthians não quer Luan, então o Luan está sem espaço no Corinthians e vai ser negociado, liberado de graça. Pedro Rocha nem é relacionado para os jogos do Spartak Moscou, então o Pedro Rocha está sem espaço no clube russo e vai ser negociado a princípio por empréstimo. Vamos fazer uma comparação aqui. Luan, campeão de Libertadores, de Copa do Brasil e de Recopa Sul-Americana, mas principalmente uma figura emblemática do Tri da América, fundamental para essa conquista, o Rei da América de 2017. Aqui no Grêmio, não podemos se queixar de Luan. Jogou fino do fino e foi fundamental para conquistas importantes aqui do Grêmio. Pedro Rocha, a mesma situação. Garoto que veio das categorias de base, subiu e fez a diferença na final da Copa do Brasil, em todo o campeonato da Copa do Brasil, onde ele conquistou e tirou o Grêmio daquele jejum. Pedro Rocha, um dos destaques daquela conquista da Copa do Brasil também. Então, Luan, muito bem aqui no Grêmio. Pedro Rocha, muito bem aqui no Grêmio. Os dois saíram e não renderam o que era esperado. Simples. Pedro Rocha foi para o exterior e não jogou o que era esperado dele. E por isso não vive um bom momento no clube russo, Spartak Moscou, que quer emprestar o jogador. No qual o Grêmio, vendo isso, fez proposta. Porém, o Internacional também fez proposta para ter o Pedro Rocha. Já conversamos um pouco mais sobre isso, já dou mais detalhes. Luan saiu, foi negociado, foi vendido ao Corinthians. Chegou com moral para trabalhar com o Thiago Nunes. Thiago Nunes não deu certo no Corinthians, Luan não deu certo no Corinthians. Já estava sem espaço. Agora o Corinthians fez outras contratações para sua posição. Fácil. Juliano joga na posição do Luan. Roger Guedes pode jogar na posição do Luan. E sem citar isso, tem a folha salarial, que está inflamada por altos salários do Corinthians. Juliano recebe mais de 500 mil. Renato Augusto, mais de 800 mil. Roger Guedes, 1.300.000 mensais. Sem citar Gil, sem citar Fagner, Cássio, Jô, enfim. Eles têm dívidas, em torno de 700 milhões é dívidas do Corinthians. Eles querem se desfazer de alguns jogadores. E dentro deles é o Luan. O Luan vai ser liberado de graça. Primeiro, por falta de espaço. Segundo, porque tem outros nomes para esse jogador. Segundo, porque tem outros nomes para fazer a sua posição. Juliano, por exemplo, recém-chegado no clube. E terceiro, querem liberar a folha salarial. Então o Luan vai ser liberado de graça. Vai sair do Corinthians sem custo nenhum. E por isso a torcida do Grêmio está fazendo um apelo para fazerem a contratação do nosso camiseta certa e que deu certo. Isso fica com vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha. Quer o retorno do Luan ou não? Aceita um jogador de volta ou não? Agora, Pedro Rocha, bem parecido a situação. Estava no Spartak Moscou, na realidade está, só não está na equipe principal. Recebe mais ou menos 1 milhão por mês. Esse é o salário do Pedro Rocha. Ele saiu do Spartak Moscou e assinou com a Rússia. Ele saiu do Spartak Moscou e assinou com o Cruzeiro. Naquela negociação entre Grêmio, Cruzeiro
e também Spartak Moscou, o Grêmio estava lutando pela volta dele. Ele fez a opção de jogar na Raposa. Depois disso, se transferiu para o Flamengo, onde não deu certo também. Tinha um salário em média de 700 a 800 mil mensais. Esse era o salário dele no Flamengo. Agora, ele retornou ao Spartak Moscou, mas está totalmente sem espaço. Ele não é nem relacionado. É pior do que isso. Ele não é banco, não é nada. Ele está simplesmente encostado. Sabe o Everton Cardoso, que não é nem reserva, nem banco, nem terceira opção, não é nem relacionado? Então, o Everton Cardoso é a mesma situação dele aqui no Grêmio, só que o Pedro Rocha tem isso, está vivendo isso no Spartak Moscou. Spartak Moscou quer emprestar o jogador. Internacional fez proposta de 500 mil mensais para o jogador. O que está sendo falado é que a proposta do Grêmio é acima do Internacional. E vale lembrar também que o Pedro Rocha tem uma identificação com o Grêmio, clube que revelou ele e onde ele foi campeão de Copa do Brasil. Então esperamos do Pedro Rocha aceitar a proposta do Grêmio e não do Inter, senão ficaríamos muito chateados por parte do atleta, né? Dessa escolha dele que está nas mãos dele, porque tem proposta de Grêmio e de Inter, segundo o seu empresário. O que a gente sabe é que a proposta do Inter é de 500 mil mensais e que a proposta do Grêmio é um pouco mais alta, mas segundo as informações é bem parecido os valores, é diferença mínima, então deve estar no máximo a 600 mil o que foi oferecido por parte do Grêmio. Esperamos uma resposta de Luan e uma resposta de Pedro Rocha. Logo mais, volto com mais notícias e com mais informações a respeito desse retorno que está em pauta, está no radar, está sendo discutido o retorno do Rei da América de 2017, está em pauta o retorno do Luan, está em pauta também aqui no Grêmio o retorno de Pedro Rocha, atacante. Dois nomes, dois possíveis reforços que está sendo falado nas últimas horas aqui no Grêmio. Luan e Pedro Rocha de volta, é o que está sendo falado, são as últimas notícias, as últimas informações do Grêmio para você, torcedor. Clica no botão de se inscrever e deixa o like no vídeo. Agradeço sua presença e seu apoio aqui no meu canal. E fui, torcedor. Até mais!